O islamismo no Brasil. O islamismo é uma das religiões de pouca difusão na América Latina. E isso inclui o Brasil. Segundo o censo realizado pelo IBGE, em 2010 existe atualmente cerca de 35 mil muçulmanos no país, um número bastante pequeno em relação à população brasileira, que supera 200 milhões de habitantes. Uma das cidades brasileiras com maior presença de muçulmanos é São Paulo. O islamismo é uma região surgida na Península Arábica. No começo do século VII, por meio do Muhammad, conhecido em português como Maomé, essa crença religiosa atualmente é a segunda maior do mundo, possuindo cerca de 1,8 bilhões de fiéis, a maioria deles localizada no continente asiático e africano. Islã é o aportugamento da palavra em árabe Islã. Essa palavra, nesse idioma, significa submissão e é derivada de salam, que significa paz. O sentido de paz mencionado não se refere ao conceito de guerra, mas sim a uma condição de paz entre os corpos e espírito. O fiel adepto ao islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmana. E esses termos também têm origem de idioma árabe. Essas palavras são oriundas de muslim, que significa submisso. Portanto, dentro da fé islâmica, muçulmano é aquele que é submisso a Deus, chamado de Alá. O islamismo, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião monoteísta, ou seja, os muçulmanos acreditam na existência de apenas um Deus, que, como mencionamos, é chamado por eles de Alá. Essas três crenças são as três grandes religiões monoteias do mundo. Islã ou islamismo é uma religião monoteísta articulada pelo Alcorão, um texto considerado pelos seus seguidores como a palavra literal de Deus, e pelos ensinamentos e exemplos normativos de Maomé, considerado pelos fiéis como o último profeta de Deus. Um adepto do Islã é chamado muçulmano. Os muçulmanos acreditam que Deus é único e incomparável, e o propósito da existência é adorá-lo. Eles também acreditam que o Islã é a versão completa e universal de uma fé primordial que foi revelada em muitas épocas e lugares anteriores, incluindo por meio de Abraão, Moisés e Jesus, que eles consideram profetas. Os seguidores do Islã afirmam que as mensagens e revelações anteriores foram parcialmente alteradas ou corrompidas ao longo do tempo, mas consideram o Alcorão como uma versão inalterada da revelação final de Deus. Os conceitos e as práticas religiosas incluem os 5 pilares do Islã, que são conceitos e atos básicos e obrigatórios de culto, e a prática da lei islâmica, que atinge praticamente todos os aspectos da vida e da sociedade, fornecendo orientação sobre temas variados como sistema bancário e bem-estar, a guerra e ao meio ambiente. A maioria dos muçulmanos pertence a uma das duas principais denominações, com 80% a 90% sendo sunitas e 10% a 20% sendo xiitas. Cerca de 3% de muçulmanos vivem na Indonésia, maior país muçulmano do mundo. 25% vivem no sul da Ásia, 20% no Oriente Médio, 2% na Ásia Central e 4% nos restantes países do Sudeste Asiático, 15% na África subsaariana. Comunidades islâmicas significativas também são encontradas na China, na Rússia e em partes da Europa. Comunidades convertidas e de imigrantes são encontradas em quase todas as partes do mundo, com cerca de 1,41 a 1,57 bilhões de muçulmanos, compreendendo cerca de 21 a 23% da população mundial. O Islã é a segunda maior religião de uma das mais crescem do mundo. Pilares da religião muçulmana. As 5 leis fundamentais. Primeiro, proclamação de fé. Trata-se da Shahada, que é o testemunho do muçulmano, de que ninguém merece ser adorado, a não ser Alá, e que Maomé é seu mensageiro. Qualquer pessoa que fizer essa declaração se torna muçulmana, e não é necessário que haja formalidade ou celebração. Segunda, oração. Ritualisticamente, os muçulmanos fazem oração, a sala 5 vezes ao dia. A sala preza pela manutenção de fé islâmica e pela reafirmação da submissão a Deus. 3. Caridade compulsória. O terceiro pilar é a zaca,
uma espécie de caridade que vai além do caráter facultativo e beneficente que a palavra pressupõe, pois é tida como uma obrigação do muçulmano, que detém melhor condição financeira de prestar apoio aos carentes e necessitados. Tal obrigação equivale a 2,5% anuais do patrimônio individual. 4. O jejum do Ramadã. Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico e deve ser passado em jejum pelos muçulmanos saudáveis. O jejum consiste na completa abstenção de comida, bebida e atividades deleitosas, como sexo, jogos e diversões, do nascer ao pôr do sol. 5. Peregrinação a Meca. Entre os dias 8 e 13 do mês de Dhul al-Hijjah, último do calendário islâmico, os muçulmanos celebram o Hajj. Trata-se da peregrinação que, ao menos uma vez na vida, todo muçulmano que goze de condições físicas e financeiras deve fazer à cidade sagrada, Meca, na Arábia Saudita. A tradição remonta a Abraão, considerado o pai de todos os profetas. Todos os anos, milhões de muçulmanos vão ao Meca durante o evento. Em 2018, na semana de início, o governo saudita já indicava a expectativa de 2,3 milhões de peregrinos.